Entrevista da semana. Na entrevista desta semana, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador recém-eleito Rodrigo Colasso. Presidente, muito obrigado por nos receber aqui, tudo bem? Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Presidente, qual o foco, qual o principal plano desta nova gestão, deste biênio que vem vindo aí? Acho que a nossa gestão tem como foco principal atender o grande reclamo da sociedade. A sociedade, quando se reporta ao Poder Judiciário, ela se queixa da demora na tramitação dos processos. E a nossa concepção, então, é que fazer o melhor nessa gestão é tornar os julgamentos mais rápidos. A nossa ideia é concentrar todos os esforços na atividade fim, na atividade de julgar, no segundo grau, mas principalmente no primeiro grau de jurisdição, onde estão a grande maioria dos nossos juízes nas comarcas do Estado, juízes que têm, às vezes, uma estrutura deficiente para desempenhar o seu serviço. O número de processos por juiz é muito grande e nós queremos dar apoio a esse juiz. O senhor entende que, além da digitalização, também há outras coisas importantes a serem feitas, né, para aumentar essa eficiência? A digitalização ela é indispensável, né? Eu acho que a era do papel ela caminha para o seu final. Não tem sentido mais aquela concepção de processo e aquela papelada. Hoje, felizmente, o Poder Judiciário catarinense avançou muito nesse sentido. Agora, não é só isso, né? Nós também temos que ver que, assim como a nossa vida ficou mais fácil na agência bancária, no manuseio de telefone, o sistema processual ele também tem que ser simplificado. Ele tem que ser acessível ao cidadão, ele tem que ajudar o juiz no seu trabalho, ele tem que ser acessível ao advogado. Nós vamos focar também nesse aperfeiçoamento. Presidente, e o que a população, o cidadão, espera neste novo biênio na prestação jurisdicional? Já faz algum tempo que há uma tendência das pessoas buscarem, às vezes, aspectos da sua cidadania junto ao judiciário. É comum os juízes concedendo remédio para quem precisa de um tratamento especial, vagas em hospitais, vagas em escolas públicas. Então, o judiciário ele passou a ter uma posição central na vida das pessoas. E, naturalmente, essas medidas elas são sempre de muita urgência. Ninguém pode esperar indefinidamente por um remédio, ninguém pode esperar terminar um ano letivo para ter uma vaga em escola. Então, as pessoas elas aspiram isso, a uma justiça rápida, uma justiça eficiente. Lamentavelmente, quer dizer, o judiciário não tem estrutura para responder todo esse déficit de serviço público, que no final acaba sendo isso. Temos também aqui, eu quero pontuar, muitas vezes uma má prestação de um serviço de massa. Nós temos muitas vezes problemas com setores de consumo de massa, como telefonia, agências bancárias, que acabam propiciando um grande número de processos em juízo. Isso é uma distorção do nosso sistema. Então, nós precisamos aparelhar cada vez mais os juízes, tanto do ponto de vista de estrutura física e de pessoas, quanto de estrutura tecnológica para poder prestar um serviço melhor. O senhor toca num assunto pertinente. Muitas vezes se diz que o judiciário está legislando e até executando ações, né? É comum a gente ver isso. Isso é um erro ou é uma evolução dos tempos? Tem que fazer? Eu acho que isso é uma disfunção, mas é também fruto da evolução dos tempos. Porque, né, o judiciário ele tem uma característica que é peculiar. Ele não age por conta própria, então ele é provocado a agir. A política, então, ela acaba não tendo capacidade por si de solucionar os seus conflitos e bate as portas do judiciário. Depois vem a queixa de que o judiciário está legislando, mas sempre por provocação. Nesse aspecto, eu imagino que se nós recuperássemos, e aí a partir de uma reforma política, se nós recuperássemos a governabilidade legislativa, certamente nós teríamos muito menos ações judiciais para definir esse tipo de matéria que é tipicamente do legislativo. Em relação ao executivo, muitas vezes a falta de política pública. Não é possível, e também aqui nós não estamos dizendo que é fácil prestar o serviço público. Aparentemente também gera uma distorção, porque o juiz não foi eleito de acordo com as prioridades governamentais e acaba interferindo na política pública. Presidente, talvez a gente permaneça no mesmo tema, mas focado mais no executivo. Nós vamos falar do sistema carcerário brasileiro. Não é fácil, ele é um problema no Brasil inteiro. Santa Catarina não está fora disso, apesar de ter um problema menor. O que o judiciário catarinense propõe nesse novo biênio para diminuir
estes problemas do sistema? A primeira preocupação que eu tenho é que hoje, aparentemente, para nós é um problema maior, mas eu acho que nós estamos, assim, muitas vezes à beira de ter isso transformado em um problema maior. É um potencial perigoso o que o nosso sistema penitenciário atual. Claramente há uma tentativa de ingresso em Santa Catarina de uma facção. Isso pode gerar instabilidade dentro dos presídios. Nós podemos ter problemas sérios a respeito disso. Santa Catarina, ela se distingue no cenário nacional por algumas razões. Primeiro, nós fomos escolhidos junto com o Estado de São Paulo e Roraima para liderar a implantação do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Isso vai ser um ganho de forma geral, porque o sistema vai ser da seguinte forma: o cidadão entrou uma vez no sistema penitenciário, ele passa a ter um número, definitivamente aquele número. Então, se ele está preso em Santa Catarina ou se ele está preso no Acre, ele vai estar sempre vinculado àquele número. Isso vai facilitar a unificação de pena, a progressão de regime e também... Vai começar com Santa Catarina? São Paulo e Roraima. Tá isso em implantação, é um projeto da Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e os 3 estados é que estão implantando, fazendo a ponta desse sistema. Isso vai ajudar. A nossa execução penal, graças ao esforço do nosso juiz e também do próprio governo do estado, nós temos um déficit de vaga, mas não é escandaloso como nos outros estados, mas é um sistema em dificuldades. Um pensamento que eu tenho e uma ideia que eu quero levar é que muitas vezes nesse sistema caótico começam aqueles conflitos entre judiciário, executivo, legislativo. Eu acho que aí nós temos que olhar para o Estado como o cidadão olha. Pouco importa para ele se isso é função do judiciário, legislativo, executivo. Que tem que haver uma soma de forças. Então, a crítica, não, a gente prende, a polícia prende, isso tudo é impertinente. É um desafio enorme, mas tem que ser enfrentado. Nós vamos aí colaborar com o executivo, com o legislativo, para tentar minimizar o potencial explosivo desse tema. É comum a gente ver no início de gestões, de biênios, a necessidade de se ter mais servidores, mais desembargadores. O senhor não foi exatamente por este caminho, o senhor está falando também de eficiência do sistema, né? Ele é suficiente, o quadro de desembargadores e servidores? O que é que vem por aí? Qual é a sua ideia a respeito? O quadro de desembargadores eu considero satisfatório. Acho que não há razão nenhuma para expandir o nosso quadro. São 94 desembargadores em Santa Catarina. Acho que o tempo médio de julgamento no tribunal é muito razoável. Não posso dizer o mesmo em relação aos juízes, há um déficit de juízes substitutos. Mas o que a gente tem hoje também é um cenário de crise. E muitas vezes, ao longo da história do judiciário, nós respondemos ao aumento do número de processos com a receita de sempre. Cria mais uma vara, bota mais um juiz, bota mais os servidores. Eu acho que a crise ela é tão sistêmica que isso não resolve. Nós temos que buscar outras alternativas. Alternativas no Código de Processo Civil, que permite julgar de uma forma muito mais rápida e às vezes até única processos que são iguais. Nós temos que potencializar essas soluções. Agora, do ponto de vista de pessoal, nós já realocamos servidores da atividade meio para a atividade fim no gabinete dos desembargadores e devemos tomar uma providência semelhante em relação ao primeiro grau, porque os juízes de Santa Catarina eles têm apenas um assessor e precisam, inegavelmente, de mais outro. A informatização ela faz com que o processo vá muito rapidamente ao juiz e ele precisa de apoio. Presidente, vamos entrar num assunto esportivo, já que o senhor é um desportista também. Hoje em dia é comum, se fala tanto no sistema judiciário, no Supremo, as transmissões de televisão, os julgamentos, né? Hoje não seria incomum que um cidadão não soubesse a escalação do seu time do coração, mas sabe quais são os integrantes do Supremo lá em Brasília. Que justiça está diante deste Brasil de hoje? Eu vi algumas cenas que representam bem isso que tu falas. E antes a gente passava em frente às lojas que vendiam televisão e a gente via as pessoas paradas assistindo jogo de futebol. Eu vi pessoas paradas assistindo sessão do Supremo. Isso é uma mudança muito grande. Eu acho que o que aconteceu no país, quer dizer, a transformação, que na verdade, para mim, a grande transformação que está em discussão agora é uma mudança, vamos dizer, o último passo da nossa democracia, que é a igualdade de todos perante a lei.
Durante um longo tempo no Brasil, tradicionalmente, eu digo parcela, porque não são todos, parcela da classe política, parcela da classe empresarial, se acostumou a cometer delitos sem nenhuma consequência. E isso agora está mudando, está revertendo. Agora, como é em larga escala, há uma reação também muito grande em relação a esse trabalho da justiça. Acaba que o cidadão ele acaba depositando na mão desses juízes quando ele vê que as decisões do Supremo podem impactar definitivamente no acréscimo ou na diminuição da corrupção, acaba que o cidadão deposita na mão desses juízes do Supremo as suas esperanças de um Brasil novo, de um Brasil melhor. E agora a esperança do cidadão é muito clara em que o judiciário complete o seu trabalho e faça a separação do joio do trigo, né, condenando realmente os maus políticos, os maus empresários e permitindo que a parte boa da nossa elite econômica e política siga levando o Brasil para frente. Presidente, muito obrigado. Foi um prazer lhe entrevistar. Eu que agradeço. Obrigado também. Está aí. Esta foi a entrevista, então, desta semana com o novo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Rodrigo Colasso.